Jungle. Audio Jungle. Estamos de volta com o nosso episódio, com a nossa queridíssima Simone. Nosso primeiro episódio foi maravilhoso. Delícia. E a gente até falou que se a gente não se policiar aqui, nós vamos... A gente vai ter que fazer um Direto. seriado com 5 temporadas. Nossa, de cada assunto. Porque cada eu tenho assunto. tantas histórias. E a gente tá adorando ouvir suas histórias. É muito gostoso. Sim, vamos falar sobre o esporte. Vamos. Que aí tem uma grande importância aí na sua vida. E durante um bom tempo você praticou a natação. Verdade. E como que você acha que a natação contribuiu para o seu crescimento? Olha, esporte eu falo que todo mundo deveria praticar. Para mim foi algo meio que inusitado, assim. Com 6 anos, lembrando sempre, né, que eu sou da década de 70, então, assim, as crianças de hoje já vão, né, para parque aquático, fazem qualquer coisa. Para mim, não, gente, eu era uma criança... muito raro. Era raro, né, ter uma piscina, alguma coisa do tipo. E eu fui para casa de uma tia minha. E tinha uma piscina ali. E eu nunca tinha entrado assim. E a minha tia só falou, pega o biquíni e vai. E eu sou dessa, gente. E eu fui. Sem medo, Sem medo. A sem boia estava perceber no meio. se Eu ia não dar pé ou não. Não sabia de profundidade, largura, não sabia nada, mas eu vi a boia lá no meio. E eu fui, gente. Mas eu acho que eu sou essa pessoa também, de ir, assim, sabe? De me Se permitir. jogar. Claro que eu ouvia gritos da minha mãe, do meu pai, mas eu não sou uma pessoa de ouvir Entendi. assim, nesse sentido do que quando fala, para, cuidado, não sei o quê. Eu não sei, eu tenho uma intuição e eu fui. Eu mergulhei mesmo de cabeça. Isso eu tinha 6 anos. E graças a Deus, realmente, né, não aconteceu nada, eu cheguei até a boia, fiquei lá, acho que eu curti o dia inteiro e eu curti muito. Eu curti tanto que a minha mãe, quando chegou, né, em casa, durante a semana e tudo mais, eu vou matricular essa menina numa escola. E eu fui para uma escolinha de natação em Osasco, chamava Beck, era uma escola pequena, hoje em dia ela nem existe mais, e foi tudo muito rápido. Foi muito engraçado porque eu entrei e era para fazer as aulas, né? Mas o professor mesmo falou, não, ela já tem que ir para a parte de treinamento. A gente só vai dar, assim, a técnica para ela e ela tem que ir. E foi tudo muito maluco, gente, que sem brincadeira nenhuma. Aí começaram a vir medalhas, Ai, a gente tem escarpelas. fotos, imagens. né? Que temos, Temos né? Vamos ver essa Que eu gente. gosto de evidências, é muito bom. Olha, meu Deus! Se tudo isso foi competição, Competições. E foram que muito gostosas. legal. E às vezes nem só nem sempre era só em Osasco, então tinha muito assim, era no Fora. Ibirapuera, fora Ah. também, no Parque da Água Branca, no interior de São Paulo, eu fui até para Corumbá, Pantanal, Ai, que tinha muita delícia. coisa. E graças à natação e tudo mais, eu tive até patrocínio de escola. Então, assim, da 5ª à 8ª série, eu recebi bolsa de estudos de uma escola particular. Eu já estava na escola e teve um campeonato estudantil. E aí foi muito legal, porque eu me inscrevi em todas as categorias e eu ganhei em primeiro lugar em todas. Então, assim, não tinham tantos alunos na minha escola, mas a pontuação da escola foi bem alta. Então, aí, dali, eles me Tinha esse deram patrocínio, o patrocínio né? de roupa, porque sempre foi tudo muito caro. É. Hoje ainda mas lá atrás não tinha tanto quanto agora. Não tinha E todas você essas... foi notícia também, Fui, nessa época. fui A gente tem Nós Eu algumas tenho temos várias, eu evidências tenho umas também. evidências, amo A gente evidências. comprova amo, tudo amo, aqui. amo, exatamente. Que legal. Aqui é até muito legal, porque não foi só um campeonato comum de natação. Aqui era do campeonato das casas pernambucanas e eu fiz o nado submerso. O nado submerso é você realmente ficar Fica lá. sem respirar. Mas eu atravessei a piscina do Ibirapuera, que é piscina olímpica, de 50 metros, e ainda eu dei a volta. Eu fiz ainda 65. Aqui no jornal tá como 60, mas eu tenho provas, e eu Tem tenho amigos provas. também que lembram que 65. Tem até um amigo que fala mais de 65. Aí eu falo que já é Não, demais. mas olha o que tá escrito aqui, ó. Ficando na primeira colocação entre as moças. Entre as Olha, moças. na prova, Por quê? bom de fôlego. Pois é. Mas aqui eu tenho até um parênteses. Olha que louco. Os meninos ganharam troféu. Os 3 primeiros. E o terceiro nem conseguiu fazer os 65 que eu fiz. Só que, né, nessa década aí, eu também não tinha tanta voz ativa como eu tenho hoje.
Fizeram tudo isso de colocar no jornal e tudo mais, Osasco. Eu recebi até salário pela prefeitura de Osasco. Mas, nesse campeonato em si, não me deram a premiação, porque até falar, não era algo, assim, considerado, né, Nossa, oficial. gente. Mas por quê? Ignoraram que uma mulher poderia fazer isso. Mais que Mas um o homem. mais gostoso é que eu sempre falo, tem histórias. Por mais que eu não tenha tido Tido. o reconhecimento Uhum. em forma de um troféu, em forma de alguma coisa, mas eu tenho pra mim e tenho amigos que lembram disso, Sim. tenho técnico que lembra disso e tudo mais. Mas o mais gostoso foi isso, das pessoas, minha mãe, Que meus legal. amigos que estavam lá, tudo, olharem pra mim e falarem, gente, você foi melhor do que o terceiro lugar dos homens. Porque ninguém acreditou. Tenho um amigo até hoje que até fala assim, eu ainda tento fazer tudo o que você fez e eu não consigo, fica treinando Mas isso. era uma competição, assim, exclusiva para homens e, tipo, porque assim, eu falo que a minha filha, ela joga futebol, então só tem ela no time. Aham. Ela é a única menina. Tá. Então, era uma competição que era mista, ou era a maioria homens mesmo, e você, tipo, como você sempre foi desbravadora, né? É loucura Foi. porque, assim, não foi mista, então Ah. teve a divisão mesmo dos meninos e tinha das meninas. Ah, tá. Mas eu acho que não acreditavam que fosse uma mulher possível. ia fazer Uma isso. característica A da gente ainda década de convive 70, muito com isso. 80. Exato, a gente convive com isso até É. hoje, mas o mais gostoso, eu acho que assim, é o que eu sempre falo, quando acontece qualquer coisa, e que se a gente não tem a premiação, ou devido, né, que seja uma empresa, a gente não teve a promoção, não teve o dinheiro, não teve alguma coisa, mas fica válido pra gente. A experiência A fica A gravada, experiência né? pra Gravada. mim. E o mais É. gostoso foi isso. E o reconhecimento. E você sai. Que nem a minha mãe até hoje, ela fala. Eu fiquei com medo de você passar mal. Porque Olha. imagina uma piscina olímpica, são 50 metros. Eu fiz os 50 metros, eu dei a volta e ainda continuei mais 15 metros. Isso em tempos, minutos, dá mais ou menos quantos minutos? Eu não vou lembrar, ó, porque que nem esse meu amigo, ele fez 50 metros em 27 segundos e 68, mas ele categoria homem também. E ele sempre foi de velocidade, eu sempre fui de Tá. resistência. Eram 65 metros, mas eu não posso falar também que foram 65 segundos, então Mas deu com mais de certeza um... foram mais de 30 segundos. Ah, mais de 30 Bem mais, sim, é. Então, assim, Caramba. e foi algo que é muito gostoso falar, mas eu sempre fui muito boa de resistência. Então, sempre foi muito legal. E eu também nunca fui o normal, também nunca fui só do nado crawl, né, que é o nado Uhum. livre. Pra mim, era de costas. E a natação proporciona muito isso também. Então, até linkando a tudo que a gente até já conversou, é muito gostoso, porque a natação é um esporte individual, que é claro que você precisa também de uma equipe, de um técnico, das pessoas ao seu redor, isso é muito gostoso. Mas quando você dá já a sua partida, né, e a sua largada, e é você lá sozinho, é você debaixo d'água, é a sua respiração, então é algo que é muito importante, que eu acho que hoje em dia Sim. qualquer coisa, até quando você faz uma meditação, quando você tá numa reunião, vai fazer alguma apresentação, vai fazer alguma coisa, eu sempre falo, é a respiração. Então você tem que controlar muito isso. E você lá debaixo d'água é você. Eu falo assim que é uma terapia, se todo mundo pudesse fazer, é algo muito surreal, porque é você com você mesmo ali. Então você tá conversando, você tá pensando, você tá querendo bater o seu recorde, e isso que é mais gostoso. É claro que é muito gostoso que o ano passado eu tive um reencontro até com o meu técnico, né? E sempre, claro, a gente tem as outras pessoas, tem isso, tem aquilo, mas o esporte é gostoso porque você ganha em primeiro lugar. Mas você aprende também que se você ganhar em segundo, em terceiro, ou no caso até nessa específica competição que eu nem ganhei alguma coisa mesmo, mas eu ganhei o meu tempo, eu ganhei o meu recorde, Sim. é gostoso porque é uma competição com você. Então a disciplina, sabe, toda essa parte de tempo, de competição, é muito gostoso. Você leva para o mundo corporativo. É algo que ninguém vai te tirar. Então, para mim, eu carrego muito com isso. Claro que deu, né? Para mim deu tudo muito certo, porque teve essa parte de patrocínio, de ter apoio educacional, porque é muito bom você ter um apoio disso também, mas o esporte eu falo sempre, todo mundo tem que fazer.
Porque quando você bate metas, quando você bate isso, e também quando você não bate, é isso. É o primeiro lugar, ou o segundo, ou o último, mas você chegou, mas você fez, você cumpriu. E são coisas que quando eu vejo no mundo corporativo, ou quando eu faço, né, também as minhas mentorias, alguma coisa, tem pessoa que não aceita, né? Ah, eu sou um fracasso, ou eu sou isso, eu não consegui. Não é. Eu detesto essa palavra Não é. fracasso. Não Eu não existe. gosto. Eu acho que a gente fala sempre de um resultado. Resultado. O resultado de uma preparação ou da falta dela, o Exato. resultado de uma escolha ou da falta de uma escolha, né? Mas fracasso eu acho que é muito Não dá. dolorido. E eu também sempre falo, eu gosto muito de falar isso. E é a mesma coisa. Poxa, você não ganhou? Não é que não ganhou. Às vezes, aquele dia também você não estava bem. E acontece também de um salto que você deu, não foi com aquele impacto que era Sim, que necessário. precisava. A virada que você treinou tanto, mas naquele dia dia escorrega escapou. alguma coisa. A mão que não foi perfeita em algum momento. Porque natação é muito isso. Vocês viram? O tempo é por segundo, gente. Não, nas Então, Olimpíadas, é, milésimos de Milésimos de segundos. segundo. Gente, então tem situações que eu sempre falo, é o bater na parede. Pra gente sempre foi muito isso na natação. Uhum. Então, assim, sabe aquela coisa? Então, assim, para muitas coisas, eu até falo, o tempo é muito maluco, né? Porque, assim, a gente aqui tá conversando, daqui a pouco a gente vai olhar o tempo e falar, nossa, até estourou porque tá muito gostoso. E tem hora que também esse tempo, 1 minuto, alguma coisa, se você tá esperando uma ligação, parece que é uma eternidade. Você tá esperando uma consulta médica, é uma eternidade. Vai fazer uma cirurgia, é uma eternidade. Então, tudo depende muito. Mas é muito gostoso. A natação, ela faz você ter essa noção do tempo, de milésimos de segundos, ou também de treinar tanto, porque a minha rotina também, de qualquer forma, de adolescente, a gente até conversou sobre Sim. negócio de água ou refrigerante, alguma coisa. Eu tive que ter na minha adolescência muito esse conceito também, né? Do que podia comer, do que Como que atleta como como mesmo, atleta, né? então refrigerante, olha, não é legal, porque é gasoso, então não é bom isso, mas tem que comer tal coisa, tem que não sei o quê. Aí a gente já tava na época de adolescente, ai, quer sair. Não, tantas porque horas de sono é sono. importante, você tem que treinar, você tem que isso. E aí é muito maluco, porque você tá num momento, e eu fiquei dos 6 até os 13 anos. E foi muito gostoso, porque eu ganhei títulos de clubes também, isso foi Tem muito mais importante. notícias, né, da Tem, época. tem. Vamos Acho que tem passar fotinho aqui. pequena eu quero minha. que você Quer dizer, mostre pequena não, você. né, assim, já era pequena. Cadê Ai. você aqui? Eu sou aqui, tá com troféu, ó. Essa daqui da que frente. legal! Esse daqui foi um clube em Osasco, ele chama, foi um clube Cobraseixos, que ele pertencia só aos filhos de quem trabalhava na Cobrasma ou Braseixos. E eu fui convidada a trabalhar nesse clube, engraçado. a nadar A nesse nadar. clube, a ter esse título, porque assim eu conseguia, né, os campeonatos ganhando com eles. Que Da mesma legal. forma que eu ganhei o título da ACM também, para competir, ter o nome deles, né? E assim a gente ia ganhando as coisas. E recebia até um saláriozinho pela prefeitura, um Ai, que auxílio delícia, né? atleta. E isso Que eu tinha legal. 12, 13 anos, é muito gostoso tudo isso. É uma parte da minha vida, assim, que eu tenho um carinho enorme. Como eu falei, o ano passado eu resgatei, fui atrás de alguns amigos, do meu professor, do meu técnico. Então, é muito gostoso ouvir também. Porque a gente sabe qual foi a história, mas ouvir até do meu técnico o quanto eu era disciplinada, Sim. o quanto isso eu era é atenta. gratificante, Tem coisas que a gratificante. gente precisa resgatar É dentro da muito gente, engraçado né? isso, foi muito gostoso. E saber as histórias, assim. Então, eu tenho dos meus amigos falando a sua técnica, o jeito. Então, eu falo até hoje que certas coisas, quando eu tô fazendo alguma, como vocês falaram, né? Até da minha trajetória, uma análise de dados, algum planejamento, alguma coisa, quando eu fico muito focada, eu acho que eu penso, acho que como se eu estivesse dentro da piscina, nadando. tô nadando, eu tenho que fazer isso. Então, é muito gostoso tudo isso. É muito gostoso ver, né, também, Ai, que assim. legal. E falar pra vocês que eu ainda tenho amizade com muitos deles. Então, é amizade, assim, de quase 40 anos. E é muito gostoso. Tem muita gente que até me acompanha ainda, assim. Então, é muito gostoso mesmo. Ter todo esse resgate delícia. e acompanhamento. E sim, eu acho que isso que você falou, né, da infância, da juventude, dessa relação com o esporte, do que a gente conversou anteriormente, né, dos sonhos, da arvorezinha,
a inteligência artificial hoje permite, né, que a gente promova o encontro entre eu hoje e a criança que eu fui, pelo menos numa imagem, né? Mas se você pudesse hoje tá frente a frente com a Simone de 6 anos que pulou naquela piscina, ou com a Simone de 4 anos que lia o gibi e pensava naquela arvorezinha, que tipo de conselho do alto aí da sua maturidade, hoje com mais de 50 anos, você daria para aquela menininha? Eu falo, eu gosto e eu faço isso. Deveria até ter mandado também uma outra foto, porque eu fiz até o outro dia também um abraço comigo, assim. Eu já tentei várias vezes, mas sempre ficou horrível. Não. Ficou bonitinho na versão mangá, mas na versão foto fica muito jura? feio, não parece nenhuma nem outra. Depois eu vou mostrar a minha. Eu falaria pra mim, permita-se, se joga. E eu acho que foi tudo o que eu sempre fiz. Arrisca, sabe? E eu acho que tem que entrar de cabeça, mergulhar. E eu acho que não só para Simone, lá de 4, 6 anos, eu falo isso para todo mundo. A gente tem que arriscar, a gente tem que se permitir. Nossa, desde o ano passado eu tô muito com esse verbo assim, gritando comigo, assim, sabe? E quando alguém fala alguma coisa também, eu falo, permita-se. Porque a gente tem que ir muito com essa intuição. Porque tem muita gente que pergunta pra mim, não, em algum momento, né? Porque hoje em dia a gente fala muito de mentoria, eu fiz mentoria, eu fui mentorada, hoje eu sou mentora. E a gente tem essas noções assim, não, eu fui muito com a intuição, porque eu não tinha pessoas assim da família que já eram formados, que já eram jornalistas, ou sei lá, médicos, professores, eu não tinha muito isso. Mas eu acho que a gente tem que se permitir. Claro que hoje também eu falo permita-se, mas com planejamento, né, gente? Sim. Não vai sair que nem eu, quando eu saí da Editora Abril e tudo mais, eu já tinha feito o meu planejamento orçamentário, aí eu fui estudar mais, aí eu já estava pensando em outras coisas do que eu podia fazer também. Então, sempre eu falo, é o planejamento, mas também com essa parte muito do permita-se. E das habilidades, né, gente? A gente sempre acha que não tem, mas a gente pode aprimorando mais e aplicando mais também. O que a gente não pode ter é medo. Até no LinkedIn, lá sempre, se vocês forem olhar alguma coisa minha, eu sempre até faço alguns posts muito do tipo, se você tem medo, vai com ele. Porque quem falou, né, que qualquer pessoa faz sem ter medo? Eu acho que a gente tem que ter. Sim. Sinceramente. A intenção do medo é positiva, Eu é uma acho. intenção de proteção, de preservação da vida, né? E é necessário, né? Porque eu acho que a Precisa gente tem que ter. estar atento. É a mesma coisa pular de uma piscina e tudo mais. Sim. Quando eu pulei muito cedo, realmente eu não tinha noção da profundidade, alguma coisa. Uma coisa que sempre meu pai sempre falou. Uma coisa você pulou na piscina, outra coisa é no mar. E isso aí eu também tomo todo o meu cuidado. Nunca vou tão fundo, isso, aquilo, porque eu sei que é muito diferente. O Mesmo mar não em tem rio, cabelo. tem um monte de histórias assim. Mas o restante é muito gostoso, porque você tem que saber, né? Assim, essa coisa do, eu tô com medo. Porque assim, sinceramente, eu sou jornalista, eu gosto de falar muito, mas mesmo hoje, se vocês me perguntarem, tá tudo bem, não sei o quê, sempre dá aquele friozinho na barriga. E é o que é gostoso, não é, mas meninas? Eu acho que até pra isso é vocês verdade. também. Porque a gente quer que dê certo. Mas também a gente fica com aquela sensaçãozinha, né? Que é necessário. Eu acho que o medo, ele é muito bom quando você tem a capacidade de canalizar ele para outros sentimentos, né? Eu falei muito sobre isso quando estava gestante do Fabinho, quando estava grávida, porque eu tinha tanto medo de perder, de descolar a placenta, de não sei o que lá, né? Depois de 5 anos tentando, né? Então eu tinha tanto medo e eu acho que eu canalizei tanto esse medo pro amor que eu sinto por ele, né? Assim, pela vida gostosa, bonita, alegre que eu queria que ele tivesse, né? E que é o mais importante, que eu acho que é até o nosso dia a dia, né? Porque assim, quando eu conto também toda a minha trajetória, muita gente pergunta, nossa, você só conta coisa boa. Não, a gente pode fazer uma sessão de perrengues, porque foram muitos nãos. E é um outro conselho também, que se for falar também para Simone, né, menor, não tão mais baixo do que eu, mas é porque é sempre pequena.
Mas os não, gente, quantos nãos a gente tem? Muitos. Então assim, mas eu nunca aceitei o não como não. Definitivo. Nunca. Que Pra o não mim, não te barrasse, né? não, pra mim sempre foi muito isso. Então, com jeitinho, com um sorriso, alguma coisa. Então, pra mim mesmo, o primeiro serviço, porque eu fui pedir meu serviço com 15 anos, uma amiga minha falou, olha, o Ministério do Trabalho tá pedindo seguro-desemprego, gente. E precisava só de uma letra bonita. E eu fui habilidade, eu fazia o colegial na Fundação Bradesco, e uma amiga falou. Quando eu cheguei lá, foi a primeira coisa, acabaram as fichas de inscrições. E eu falei pro rapaz, eu ainda até acho que falei ele de moço, mas eu nunca preenchi, deixa eu só preencher a ficha. E eu fiz lá a minha letra redondinha e tudo mais. Aí ele virou pra mim e falou assim, das 3 vagas, então agora uma é sua. Aí eu, Com essa caligrafia. Moço, pelo amor de Deus, a minha amiga não, minha amiga chama Maria Fernanda, ela não pode. Aí ele falou, não, você já contou a história, ela tá. Mas, por que você acha que eu tô te contratando? Eu falei, acho que pela letra. Ele falou assim, você tem 15 anos, mas foi pela sua perseverança. Se fosse até um adulto ou alguém, pelo meu não, já teria ido embora. Virado as costas e teria ido embora. Então, para mim também foi uma grande lição. Primeiro emprego, eu já falo isso e também já tive essa devolutiva, sem saber que era feedback, um monte de coisa. Eu sempre falo que por isso que eu gosto de ir nomeando as coisas e aprendendo o significado. Porque isso é muito legal, porque depois você vai utilizar em algum momento. É verdade. Então, olha que legal. Fui por causa da caligrafia, fui por causa da não sei o quê, mas o primeiro não, gente, eu tive com 15 anos. Só que eu não aceitei. E aí foi muito bom pra mim, porque imagina, seguro-desemprego, era tudo com letrinha ali. Nossa, gente, agora veio uma memória também. Eu já peguei a fase da impressão em impressora matricial, daquele formulário que era verde e marrom. Gente, lembro. Mas isso que é muito gostoso, né? Eu falo assim que é muito gostoso porque com a parte da comunicação, a gente foi aprendendo tudo, né? É verdade. Então, eu falo que eu peguei tudo mesmo. Eu já trabalhei na Itautec Filco, que aí era referente à impressora, a fax. Nossa, que coisa maravilhosa. Nossa, fax. parecia um milagre, né? É um Aquela milagre. imagem aparecer. Gente, eu recebi coisas de Manaus, milagre. Depois eu virei estagiária na Telesp celular, tijolões assim. Baby, eu tinha um Baby, foi meu primeiro celular. Não, Baby ainda é mais... Eu acho que já foi... Foi um pouquinho ainda pra frente. 88. Não, o Telesp celular era aquele tijolão que você Tijolão. abria, puxava Não, mas uma o antenona. Baby era Baby da Telesp celular, É. eu lembro disso. Mas é muito gostoso, gente. E aí eu fui. Hoje a gente já tá falando de inteligência artificial. É muito gostoso tudo isso. Viver tudo isso. E aí eu nem me sinto esse negócio de A falar nossa dinossauro. geração, uma coisa ela é não. privilegiada, né? Super, Porque super, a gente super, viu o super. mundo como ele era antes. A gente viu toda a transformação Toda a Daquilo transformação. que não existe mais. Quando alguém né? fala, não caiu a ficha, a gente sabe por que sabe não o que caiu. não caiu. Porque é muito legal. As Exato. minhas sobrinhas gêmeas de 10 anos, amanhã elas estão fazendo 11. Mas é muito legal, porque aí elas falam, tia, assim, o que é mesmo esse negócio de quando a pessoa fala, ai, não caiu a ficha? Aí eu falo, sabe o que é? Existe uma ficha assim, ó. E a gente Fazia um colocava barulhinho, Eles nem não sabem o que é sabe, orelhão. não sabe o que é orelhão, tem que mostrar foto. Que A é gente difícil, foi pra né? praia faz umas semaninhas e aí a gente foi no prédio, né? A gente foi passar lá pelo prédio onde a gente passava as férias, né? E aí a gente mostrou para as crianças, olha, ali naquela esquina tinha um orelhão e fazia fila pra gente ligar pra casa, a gente ficava 40 minutos, Isso. 2 horas ali na fila pra conseguir falar com alguém em São E a Paulo. gente Era ainda bem era do isso, tempo né? da ficha, né? Porque Ficha, depois veio o cartão. Depois veio o Mas cartão. nós somos do tempo da ficha. E mesmo, né, o telefone fixo. Aí começava a dar status pra cada um. É muito louco Eu isso. lembro quando saiu a aprovação do plano de expansão para ter Gente, telefone. era muito engraçado. Você ficava Era, 5 anos pagando para pagando. conseguir ter um telefone. E era uma única pessoa na rua que tinha telefone. tinha Não telefone. era isso também, É. gente. O pessoal de agora, né, tudo tão assim, imediatista. Tudo muito
muito fácil pra Mas eles. é muito gostoso né? Tudo muito lembrar, né? prático. E aí, quando a gente para pra pensar tudo que a gente já viveu. Toda a paciência que a gente Vou teve que ter, E a né? internet de escada, gente? Gente, Nossa, a adorava. gente Esperar à meia-noite. noite. Meia-noite. E aí ainda a gente ficava assim, a minha mãe, vai logo, não fica muito. Porque tudo era caro. Era Era muito muito caro, cobrava os Caro. pulsos. Eu lembro que teve Era. uma época que minha mãe pediu uma linha telefônica exclusiva só pra internet. pra internet, É. né? Porque além de ser discada, ocupava a linha. A pessoa que tentava te ligar, você dava ocupado. Mas era tudo assim, vai fazer pesquisa pra escola? Então, rápido. Rapidinho. Tudo rapidinho. Olha, porque tá comendo pulsos. Gente, e agora é tudo tão fácil, é muito pulsos. bom. É, Agora e a no gente fica celular. pensando. Não, agora você pega o celular A gente tem um vídeo da filha mais nova da Paty e da Lolo, né? Segurando uma fita cassete Uau. de música, música, né? De Aí ela toca-fitas. bem pequenininha falando, isso é um objeto raro que toca música do século passado. É isso, gente, tá vendo? Eles É não raro. sabem. Você der uma fita cassete, a criança não vai nem Nem saber imaginar o o que é aquilo. Gente, pra vocês terem uma ideia, eu morei no Japão e quando eu voltei, uma mala minha foi cheia de fita. Tem noção? Mas pra mim, naquele momento, Era fazia. preciosíssimo. Porque eu fiquei gravando um monte de coisa, porque não tinha esse negócio na nuvem ou na internet que Não. meus pais iam ver. Eu trouxe Ficava pra no todo rádio, mundo ver, um monte de esperando. coisa. E era a fita mesmo de música e a fita fita de também vídeo. de vídeo mesmo. É. Ai, É. mas faz parte. Faz parte. Ai, Faz gente, parte, que delícia, delícia né? de Muito bom. conversa, sim. Você vai ter que voltar 1000 vezes. É. Tô achando. Vai, também, vai porque ter que tá ter muito uma gostoso parte 2, aqui. porque Tá. é nosso papo aqui. A gente vai se perdendo perdendo. aqui nas lembranças, nas perspectivas. E se você aí de casa tá curtindo essa conversa, se tá tão apaixonado pela Simone como a gente, volte segunda. Que horas? Às 12h30 estamos no ar. Até mais!